Eu quero compartilhar então com vocês uma informação muito importante, onde essas informações podem prejudicar tanto os bancos quanto os aposentados e pensionistas, hein? Então, eu vou compartilhar uma matéria aqui com vocês, onde explica exatamente tudo o que está acontecendo, e eu peço a atenção de vocês para que vocês de fato entendam toda essa situação, tá? Vamos lá, vamos juntos? Olha só. A Associação Brasileira de Bancos, que é a ABBC, afirma que as reduções do teto dos juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, feitas desde o ano passado, têm gerado um desequilíbrio concorrencial, prejudicando os bancos de menor porte. De acordo com a entidade, com um custo de captação mais elevado que o dos grandes bancos, essas instituições têm tido dificuldades para manter as concessões. Isso é preocupante, hein, pessoal? Porque os bancos de pequeno porte faz toda a diferença, tá? Muitas vezes determinada tipo de operação apenas os bancos de pequeno porte aceita. Então nós precisamos muito desses bancos também, tá? Olha só. Abre aspas, o teto que sempre teve como objetivo coibir abusos está resultando em um forte desequilíbrio concorrencial no mercado, praticamente alijando instituições financeiras da atuação na modalidade, ferindo a liberdade econômica sem a devida análise do impacto regulatório previsto em lei, demonstrando um verdadeiro abuso do poder de regular, afirma a entidade. Desde o ano passado, o Ministério da Previdência, responsável por regular o consignado do INSS, tem reduzido o teto de juros da modalidade sobre o argumento de que a queda da taxa Selic permite reduzir os juros. Os bancos argumentam que esse movimento desconsidera a natureza do produto, que tem prazo longo e para a qual são feitas captações de mercado com prazo médio de 2 anos. A última redução do teto foi no mês passado, no caso caiu a taxa de juros para 1,68 ao mês. Em entrevista nessa semana, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que é impossível elevar os juros da modalidade e que eles devem continuar caindo junto com a Selic, ainda que de modo mais lento, diante da desaceleração do ritmo dos cortes dos juros básicos. No caso, a Selic, na última redução só foi de 0,25, por isso ele fala que talvez uma redução aí numa proporção menor. Mas e aí, vamos entender o que a BBC pensa sobre isso, tá? Olha só. A BBC afirma que os bancos estão operando no limite da rentabilidade do consignado e que o mercado está próximo ao cenário de março do ano passado. Olha só essa informação, pessoal. Quando o primeiro corte no teto levou praticamente todos os bancos, inclusive os públicos, a suspender a oferta do produto. É exatamente nisso que eu me preocupo, tá? Justamente nessa situação. Eu não sou contra a redução da taxa de juros, mas ela tem que ser feita de forma consciente e de que realmente esteja todos de acordo, tá? Porque se os bancos simplesmente disserem que não vai mais ofertar o crédito consignado, aí sim nós estamos aí com um problema gigantesco, que foi o que aconteceu em março do ano passado, e a BBC afirma que isso está próximo de acontecer novamente, tá? Então nós temos que ficar sempre muito atentos a essa situação, porque é preocupante, tá? Fontes de mercado afirmam que para bancos médios, os custos de captação são de ordem de 120% do CDI, o que torna a operação do consignado sobre o teto anual muito próxima da margem negativa. Tanto os bancos médios quanto as instituições de maior porte, reunidas na Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN,
tem atribuído a queda do teto à redução das concessões do produto, que chegou a 24,7% no ano passado em relação a 2022. Para a BBC, as novas condições de operação têm feito com que o consignado se concentre em clientes que já tiveram acesso ao crédito através da portabilidade e de operações de refinanciamento. Os novos empréstimos caíram de 50% para 30% do total contratado entre 2022 e 2023. Entre janeiro e março de 2023 e o mesmo período deste ano, a queda foi de 15% nas novas operações. Aí, nesta informação, entra aquilo que eu sempre venho falando para vocês. A portabilidade de crédito, a portabilidade está em alta, porque são clientes que já tiveram acesso ao crédito consignado e porventura precisam aí de um dinheiro em mãos, não tem mais margem, vai renovar o seu empréstimo, certo? Agora, as novas concessões, ou seja, para aquelas pessoas que nunca contrataram um empréstimo, vocês viram aí que teve uma queda nas concessões, tá? Então,